Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Tudo podcast. Hoje com a presença da Hannah, streamer, veio do TT, está aqui conosco na Popo. Quero agradecer todo mundo que está aqui, meus amigos, o pessoal que sempre vem no podcast, o pessoal do TT que acompanha a Hannah, que veio de lá só para ver ela hoje aqui. Lembrando também que vai estar disponível o corte no YouTube. Corte não, o episódio todo no YouTube e o corte no TT também tem e no Instagram. Né? Quero agradecer também os patrocinadores TLA, Stark, Recarga de Moedas, Agência 777, Moleque Piranha e a Sereia, que são os patrocinadores do podcast. Também quero informar vocês que vai ter um sorteio do Pode Tudo com a Stark. Vai ser 2 canecas térmicas e 2 prêmios de 50k para quem entrar no meu fã-clube e tirar um print quando entrar. Logo mais vai ter lá as explicações de como participar dos sorteio. Dona Hannah, boa noite para você. Boa Bem-vinda. noite. Obrigado por Obrigada. aceitar o Imagina. convite. A Nix me passou o contato da Hannah para eu conversar com ela para trazer ela aqui no podcast. Espero que a Nix esteja aí do seu lado, dona Hannah, vendo, né? Já que foi ela que fez toda a parte ali da comunicação nossa pra gente fazer o podcast. Não vai vir, velho. Daí não dá, né? Não tá. Aí não dá. Mas, Hannah, como Sim. você surgiu em lives? Como você começou a trabalhar com lives? Eu comecei a trabalhar com live depois do meu acidente, que eu tive há 12 anos atrás. Foi quando eu tive alta, né, do hospital, vim pra casa, minha mãe ficou sem trabalhar pra cuidar de mim. E a gente vivia, assim, de ajuda de pessoas, doações de igreja, seja católica, evangélica, pessoas aleatórias. Só que, tipo assim, eu sempre gostei de trabalhar. E mesmo em cima de uma cama, só com o movimento do pescoço para cima, que é a boca e os olhos, eu falei para mim mesmo, para Deus, que eu não aceitava aquela situação. E que independente de eu estar em cima de uma cama, de um leito, eu queria trabalhar para poder ajudar minha mãe. E mesmo naquela situação, eu falei assim, não importa se eu não estava movimentando com o corpo, mas eu tinha boca para me comunicar. E que ele me mostrasse uma forma de eu poder trabalhar, mesmo naquela situação, daquele jeito. E que ele me mostrasse um sinal. Porque assim, eu não queria viver o resto da vida sobre a ajuda de pessoas. Falar isso não é egoísmo, sabe? Eu sou grata. Todas as pessoas que ajudaram a minha mãe na época, e que muitas pessoas ainda ajudam hoje ainda. E eu só queria trabalhar, me sentir útil, sabe? Não só para mim, mas para minha casa, para outras pessoas, enfim. E aí, na época, eu nem usava nenhum tipo de rede social, nem o IG. E aí eu baixei o IG para distrair a minha cabeça, a minha mente, tanto até para não entrar em depressão, porque quando a gente sofre um acidente de uma proporção grande, a gente sabe que se a gente não for forte psicologicamente, a gente pode sim entrar em uma depressão profunda. Se a gente não tiver ajuda da família, de amigos, enfim. Mas graças a Deus que eu sempre fui uma pessoa muito forte. Sempre, sempre, sempre. Tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí eu mexia no Instagram, como eu não mexia com os braços, eu mexia com uma canetinha. Botava a canetinha na boca e ia mexendo, digitando. Até, depois de um tempo de tratamento e reabilitação, eu recuperar os movimentos dos braços. Mas desde então, quando eu tive alta, eu primeiro recuperei a memória e depois a fala. E aí foi quando eu estava ali passeando pelo IG e vi um anúncio
e cliquei no anúncio. E eu sempre fui muito curiosa de futucar as coisas. Aí cliquei no anúncio, fui parar no direct de uma moça, e aí tava lá escrito, você pode ganhar até 10 mil reais fazendo lives. Eu falei, isso é golpe. Aí mandei um oi lá, comecei a conversar. Aí eu falei, moça, isso não é golpe não? Aí ela começou a explicar que era agência de live, que você entrava, fazia um vídeo e tal. E eu toda desconfiada. Eu falei assim, me manda teu número, teu WhatsApp e me liga por chamada de vídeo, porque até então eu não estava acreditando em tudo que ela estava falando. E aí ela me ligou, me explicou tudo direitinho e eu expliquei a minha situação para ela. E aí eu falei assim, eu sofri um acidente, a minha situação é essa, gostei, me interessei, mas ainda com a desconfiançazinha, ela me explicou tudo como funcionava. E o meu primeiro aplicativo de live foi o Uper, que foi um roxinho, que eu acho que nem existe mais hoje lá na Play Store. E aí comecei a trabalhar nesse primeiro aplicativo, entrei, tanto que nos primeiros meses, assim, ela sempre me ajudava, porque eu não entendia o que era presente na tela, não entendia nada. Nem a forma de saque. E ela foi, assim, muito humana, muito empática, né? E me recebeu muito bem, mesmo eu toda desconfiada, achando que era golpe tudo de início. E aí comecei a trabalhar. Eu sei que com 2 semanas fazendo live, eu consegui 20 mil seguidores. E no meu primeiro mês eu fiz R$ 1.500. Foi aí que eu falei assim, foi tudo que eu pedi a Deus, foi o sinal que eu pedi a Ele e Ele me deu. Desde o anúncio que eu vi no IG. E eu falei assim, é disso aqui agora que eu vou sobreviver, me manter, ajudar dentro de casa, enfim, fazer meus tratamentos. Então, desde esse dia, há 7 anos eu tô trabalhando com live. Já tem 7 anos que eu trabalho com live. 7 anos Então, com foi a live. partir daí que eu conheci o mundo das lives, que até então eu nem conhecia, que eu não tinha nenhuma rede social antes. Nossa. Top. Porque a minha vida antes E era só trabalhar e estudar, então não tinha tempo para baixar, tipo, Face, que na época eu usava, IG, então não era muito focada nessas coisas, sabe? Meu foco era só livros, estudar, só isso. E depois que eu vim conhecer todos os mundos de aplicativo, rede social, enfim, depois do meu acidente, né? ela poderia nos dizer sobre constâncias financeiras das lives? Quiser responder sobre a pergunta Como da assim? Ludias? Como assim? Não entendi. Se o Deixa mais faturamento é bom, tipo especificado. isso? Não entendi a pergunta. Deixa mais específico. Esperar ela colocar aí. Pra quem é novo aqui na plataforma, é só colocar no bate-papo ali, gente, que daí não fica aparecendo informações junto com o chat, tá? Aí vocês Inconstante. conseguem ver o bate-papo. Inconstante. Inconstante porque Hum. a gente sabe que o trabalho com live não é igual a um trabalho CLT, que mesmo sendo só um salário mínimo, você sabe que você vai receber todo mês. Então, assim, tem meses que eu não vou bater meta lá no TT mesmo. Eu fiz 200 horas e só fiz 20k. Então, assim, eu não vou sobreviver com 20k, sabe? Por que eu saí, tipo assim, por que eu diminuí minha carga horária no TT? Porque lá não estava me rendendo, né, como rendia até o ano passado. A partir desse ano de janeiro, começou a ficar fraco lá para mim. E eu busquei outras plataformas de live, né, como o aplicativo Aqui, enfim. Então, assim, eu não posso dizer que é uma renda fixa, porque é um dinheiro que não é certo. Porque vai ter meses que eu vou bater e vai ter meses que eu não vou bater. Vai ter meses que eu vou bem, vai ter meses que eu não vou bem. Porque nem sempre vai ter apoiadores que vai ter todos os dias para te apoiar. E isso é muito compreensível, né? Porque o apoiador, eu penso assim, que o apoiador ele não é um banco que está ali sempre para te patrocinar. Ele também tem a vida dele, tem os problemas dele. Então, assim, vai ter meses que ele vai te ajudar e vai ter meses que ele não vai. Eu já tive um apoiador, assim, que ele me ajudou por 2 anos e meio. E já tem uns 6 meses que ele não me ajuda mais, né? Porque no momento ele não pode e tá tudo bem, sabe? E eu vejo que tem pessoas que deixam de conversar com o apoiador quando ele para de ajudar. E eu acho que
Quando você faz isso, é igual tem aquela frase, você só vale aquilo que você tem, não deveria ser assim. Você tem que gostar da pessoa independente do que ela tem para te oferecer. Então, resumindo, o trabalho com live para mim não é uma renda fixa, é inconstante, porque eu nem sempre estou ganhando bem ou batendo metas boas. Por exemplo, no mês passado eu consegui bater tipo menos de R$ 1.000. Esse mês, graças a Deus, eu consegui fazer 1 milhão de moedas. Então, assim, vai ter meses bons e vai ter meses ruins. Eu aproveitei o meu aniversário aí e, graças a Deus, consegui bater 1 milhão de moedas na outra plataforma vizinha. A Ludias perguntou se tu consegue tirar mais ou menos um salário mínimo no mês. E 7 anos de streamer, que tu deve ter um peso realmente grande assim dentro do TT até o momento de agora, Sim, porque na verdade não ficou ruim sim. só pra você, ficou pra várias pessoas Não, também lá, né? eu acredito que ficou até para os grandes streamers, né? Eu não sei se vocês conhecem uma moça que é muito querida, e é um exemplo de pessoa, que é a Valzinha do Balde. Ela é um stream muito grande, e ela não tá mais no TT, ela tá na outra plataforma que eu tô. Então, assim, não tá ruim só para os pequenos, tá ruim para todo mundo. Tanto que todo mundo tá migrando para outras redes, né? Infelizmente. E é uma plataforma que eu gosto Ah, muito, né? Porque lá o TT me abriu várias oportunidades. Por exemplo, eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido para outro estado. E pela primeira vez eu fui para outro estado, viajei de avião, conheci pessoas famosas da TV, coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia chegar tão longe uma menina vindo do interior da Bahia, sabe? Então, assim, para mim, aquela plataforma ali foi onde me abriu várias outras oportunidades. Passei por outras antes dela, mas ela é assim, pode estar ruim ou o que for, é uma plataforma que eu nunca vou sair, eu acho, de lá. Até eu tenho esperança que vai melhorar um dia. Quando eu não sei, mas vai. tem uns altos e baixos, podemos dizer assim, né? De lá já Eu acho que teve, toda plataforma, né? teve, a- teve Toda agora uns meses plataforma tem. atrás aí, muita gente veio pra cá, muita gente. Sim. Só que aqui, como eu sempre falo, né, Hannah? Aqui é muito diferente porque é um network que depende de a gente caminhar pelo app. E quem vem de Sim. lá tem muita parte de monetizar os vídeos, né? Que isso ajuda bastante. Uhum. É mais rápido pra gente subir, né? Sim. E, e sobre a. Como tu. O que tu fez com o teu primeiro salário, na verdade, na Popo? Desculpe, como streamer. Tu Aqui, lembra o que tu fez? o meu primeiro Não, no salário geral. aqui, Lá, no teu primeiro geral, salário o como meu streamer. No streamer. Primeira vez que tu pegou teu aqui salário como streamer. eu Aqui paguei na meu Popo, não. pedreiro, que eu tô realizando o meu sonho da construção da minha casa própria. Que ainda vou chegar em detalhes nessa parte, se caso me fizerem as perguntas. Ó, casa. Não quiser contar, já conta pra nós aí. Estamos curiosos. Então, eu trabalho em 3 plataformas, certo? TT, aqui e o A. O que eu ganho aqui é destinado só para uma coisa, que é para o pedreiro. Eu aprendi uma coisa, que o segredo protege a bênção. O que significa isso? Que nem tudo que acontece na sua vida você pode sair contando, sabe? Mas como é um sonho quase já concretizado, eu vejo que não tem problema nenhum eu abrir. Porque há 7 anos, 7 anos que eu trabalho com live, eu passei juntando dinheiro para poder comprar, né? Comprar e construir. Graças a Deus ele tá me Uhum. honrando, sabe? Então, o que eu faço aqui é para pagar o prendeiro. Por exemplo, aqui a meta é semanal, certo? Então, de segunda até domingo, eu preciso fazer 2,9, vamos fechar 3M, para eu conseguir R$ 1.500 que eu pago o prendeiro por semana, que é a diária dele, para ele dar continuidade à obra. Então, assim, o dinheiro daqui é destinado para isso. O dinheiro que eu pego, que eu consigo ganhar no TT,
vai, sei lá, para material. O que eu ganho no outro vai para as contas de casa, entre material de saúde. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu uso fralda devido a um mioma que eu tenho de 5 quilos e eu tenho hemorragias, quadros de hemorragias. São coisas assim bem íntimas e bem pessoais que dificilmente eu falo em live, mesmo que alguém me pergunte. Então tá sendo a primeira vez que eu tô abrindo aqui. Então, assim, por mês eu gasto assim mais de R$ 1.000 de fralda, de sonda. Sonda é esse material que eu uso, que infelizmente era uma obrigação da prefeitura de disponibilizar e não me disponibiliza, e eu tenho que comprar e arcar com tudo isso. Tanto que amanhã vai ser a troca da minha sonda. Então, assim, de tanto eu brigar, brigar no sentido, assim, de ter voz e ir atrás dos meus direitos, de tipo, assim, eu era uma pessoa acamada que né, consigo hoje em dia ficar sentada na cadeira de rodas, porque antes era só na cama. Então, assim, não tinha como sempre eu me locomover da minha casa até o posto de saúde, o hospital. Então, eu falei assim, poxa, é um direito meu, como uma pessoa que é acamada, ter a visita do enfermeiro e do médico na minha casa, assim como todos os outros pacientes. Então, assim, foi difícil até conseguir isso, uma coisa que é direito meu, porque toda pessoa que paga impostos, você tem direito, você não está pedindo, você está pagando, sabe? Então, assim, graças a Deus, com muita luta eu consigo, né, ter a enfermeira do posto de saúde na minha casa para fazer a troca de sonda a cada 15 dias, ou qualquer problema que eu tiver, que não seja para ser atendido no hospital e que possa ser atendido na minha casa. Tem um plano do governo que se chama Melhor em Casa, que atende pessoas acamadas, cadeirantes, enfim, que não tem a condição e a sensibilidade de fazer a locomoção, né, para determinado lugar, seja posto de saúde ou hospital. E aí, graças a Deus, se tudo der certo, se eu conseguir ir bem nas 3 plataformas que eu trabalho, e eu sei que Deus está no controle de tudo, que se não fosse Ele, talvez eu não chegaria até aqui. Então, se tudo der certo, eu creio nisso, que até o ano que vem eu saio do aluguel. Graças a Deus. Então, o que eu ganho aqui vai todo destinado para mim pagar o predeiro, para ele dar sempre continuidade na obra. É isso. Show de bola. E uma pergunta, estão me mandando algumas pessoas aqui no ADM para perguntar o que aconteceu com você, né? Do porquê você ficou. O que aconteceu no acidente com você? Eu não sei se vocês conhecem um esporte chamado rapel. Eu estava praticando rapel e caí de 50 metros de altura. A gente foi num passeio, conhecer uma gruta, a qual eu já conhecia, já tinha ido várias outras vezes. Mas é aquilo que eu falo, acidente quando tem que acontecer, acontece até dentro da sua casa. Então, assim, quando tá traçado no seu destino, não tem pra onde você correr. Por exemplo, se for de você morrer hoje, você vai morrer. Tem jeito. E aí, infelizmente, o equipamento rompeu e eu caí de cabeça para baixo. Nisso, eu acordei após 9 meses. Eu fiquei 9 meses em coma. E fiquei 1 ano e meio internada. E a única pessoa até hoje que sempre esteve do meu lado foi minha mãe. Assim, eu sempre falo, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu não sou perfeita, mas a minha mãe é o maior exemplo. Não é porque minha mãe não, mas é o maior exemplo de mulher, de fé, de coragem, uma mulher que não sabe ler nem escrever. E cuidou de mim sozinha, dormindo em cadeira de hospital, em chão de hospital. Não saiu 1 minuto do meu lado. Eu acho que se eu fosse a pior filha que fosse do mundo, minha mãe nunca soltaria a minha mão, como nunca soltou até hoje, sabe? Então, assim, se for para me exaltar uma pessoa hoje da minha família, é a minha mãe, que é uma pessoa que nunca me virou as costas e sempre esteve do meu lado. E não, eu acho que eu passei por essa situação, eu acho que foi mais difícil para ela do que para mim, sabe? Porque para uma mãe é mais difícil ver um filho sofrendo e você não poder fazer nada. Muitas vezes querer pegar a dor do filho e botar em si, para o filho não sentir. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela pessoa forte que eu sou. A minha luta, ela não acabou 12 anos atrás. A minha luta é diária, sabe? Diária.
com julgamentos, com críticas, com ataques até dentro do meu próprio trabalho, de uma forma geral, sabe? E eu tento falar assim, Deus me faça forte, psicologicamente. Porque para mim tá aqui, não tá em uma depressão profunda, é Deus que tá me sustentando, sabe? De ouvir tantas e tantas coisas. Hoje eu passei por uma situação bem difícil também, que não vem ao caso, que eu pedi para Deus me dar força, sabe? Porque só Deus conhece o nosso coração, o mais íntimo do nosso coração. E eu sempre falo assim, Deus, que eu possa sempre ouvir críticas que sejam construtivas para minha vida, que somem na minha vida. Não coisas que venham me colocar para baixo, que venham me fazer mal, chorar. Eu acho que críticas assim não são construtivas, não é algo que constrói nada na sua vida, sabe? Então, assim, depois lembrando também que eu tive, no meu acidente, eu tive TRM, que é trauma raquiomedular. Eu tive uma lesão na medula, aonde fez com que eu perdesse os movimentos do pescoço para baixo e que eu fui desenganada, né, pela medicina. Segundo os médicos, eles falavam que eu nunca mais ia mexer nenhum membro do pescoço para baixo, que eu nunca mais ia voltar a falar, andar, e que eu ia ficar vegetando em cima de uma cama. Só que a gente sabe que a última palavra que ainda é Deus. E ele vai além da medicina, não importa a religião. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de fé, de comunhão. Fala de você acreditar em um Deus que pode todas as coisas. Porque a gente sabe que até o ateu, quando está passando uma dificuldade, ele chama o nome de Deus. Até o ateu, né? Então, assim, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, assim, por isso que eu falo, se alguém fala assim, qual a sua religião? Jesus Cristo. Essa é a minha religião. Então, assim, para você falar de Jesus, você não precisa estar dentro de uma igreja. Você pode falar de Deus em qualquer lugar que você estiver. Não precisa você estar em cima de um altar. Não precisa você estar com o microfone na mão. Você pode falar de Deus no telefone com seu amigo, aqui agora onde eu estou falando, no seu trabalho, na rua, na academia, na escola, em qualquer lugar. Você pode falar de Jesus. Basta você querer. Não precisa necessariamente você estar dentro da igreja, estar vestido com um paletó, ou as mulheres com a roupa lá embaixo, ou com a Bíblia debaixo do braço. Você só precisa ser temente a Deus, sabe? E saber que Deus, ele é o Deus do impossível. Eu acredito que quem me salvou e quem me deu a vida, eu sei que a medicina foi muito válida, mas quem me salvou foi Deus. Ele me devolveu a vida 3 vezes. Porque depois do meu acidente, quando eu estava começando a melhorar, começando a falar, voltar à memória e conseguir os movimentos superiores da cintura para cima, após 3 anos, eu fui diagnosticada com uma doença chamada pancreatite, que é uma inflamação que dá no pâncreas. E eu voltei para o hospital. Fiquei mais 7 meses internada na UTI. Então, assim, a minha vida, praticamente nesses 12 anos, foi mais no hospital do que em casa. A minha casa foi o hospital do que aqui, sabe? Então, assim, eu falo que eu faço 3 aniversários. O dia que eu nasci, o dia que eu saí do coma e o dia que, praticamente, entre aspas, eu fui curada, né? Desse diagnóstico. Que esse diagnóstico, se vocês forem pesquisarem aí no Google, vocês vão ver pancreatite, que é uma inflamação que dá no pâncreas, se não tratada, ela vira câncer. E depois de passar por tudo isso, quando eu estava vencendo mais uma luta, mais uma vez, dentro do próprio hospital, quando eu fui fazer uma troca de sonda, eu peguei o Covid-19 dentro do próprio hospital. E aí vai mais uma vez eu lutar contra a minha vida. E aí chegando lá, o médico queria me entubar, minha mãe não queria deixar, porque a intuição de mãe não falha. Minha mãe falava assim, que se os médicos me entubassem, eu não ia sair dali viva, eu ia sair dali dentro de um caixão. E eles deram um documento assim, um monte de folha para minha mãe assinar, minha mãe falou que não ia assinar. E ela não assinou. Minha mãe não permitiu. E aí o que eles fizeram? Me colocaram na UTI, isolada, cheia de aparelho. Eu fiquei por 3 meses lá, lutando contra a Covid. Fiquei o couro e o osso. E as sequelas que eu tenho da Covid hoje é a falta de ar, né? Que eu sinto às vezes muito. Principalmente quando eu tô nervosa ou quando eu passo fortes emoções. Foi a sequela que eu fiquei do Covid. E graças a Deus, mais uma vez venci o Covid
e tô aqui. Falei assim, eu acho que eu sou mais do que o gato, eu acho que eu tenho mais de 7 vidas. Porque eu sobrevivi ao acidente, ao coma, à pancreatite e ao Covid. Tudo isso. Então, assim, foi isso que aconteceu comigo, né? Dando uma resumida. Imagina a resumida que tu deu agora. E tem pessoas ainda reclamam. Pois é. Lembrando, pessoal, sobre os patrocinadores do podcast TLA Stark, Revenda de Moedas, Agência 777, o Moleque Piranha e a Sereia são os patrocinadores do podcast. Lembrando do leilão da Aurora Zita, faça uma recarga com a Stark, sexta-feira agora. Não deixe de fazer a recarga lá e garantir lá a compra do seu querido ou querida lá no leilão. E, Hannah, depois de tudo isso, como é que foi tu ter a luta, chegar na luta que tu chegou, de conseguir. Tu disse que era pra te ficar vegetal em cima de uma cama. Com a tua Sim, fé, como tu falou agora, né, pensamento positivo, hoje tu tá aqui sentada, conversando, né, consegue mexer os braços. Isso foi muita fisioterapia, muita sim. vontade. Como é que tu chegou no hospital e podemos dizer que tu mostrou isso pro médico ou para as pessoas que achavam que tu ia ficar em cima de uma cama? Como é Olha, que foi isso a- para você? quando, quando o médico falou assim pra minha mãe que o meu quadro era irreversível, e minha mãe falou assim, doutor, eu respeito muito o seu diploma, mas a última palavra quem dá é Deus. Ele vai além do diagnóstico. E eu vou voltar aqui com minha filha ainda falando. E assim foi. 3 anos depois eu voltei naquele hospital. E na época eram 5 médicos que cuidaram de mim. Era uma equipe de 5 médicos, entre neurocirurgião, ortopedista, entre outros, que eu não vou lembrar agora o nome. E só tinha um, né, lá dos que cuidou de mim, no tempo que eu fiquei. E o médico, ele simplesmente, ele se emocionou. Ele falou assim, essa é a menina milagre que eu dei aquele diagnóstico há 3 anos atrás. E minha mãe falou, eu falei pro senhor que eu ia voltar aqui com ela. Falando, ela não tá andando, mas olha aí, ela tá falando, com a memória ativa, movimentando os braços. Doutor, eu sirvo um Deus de milagre. O mesmo Deus que trouxe ela até o hospital com vida, é o mesmo Deus que vai dar a vitória a ela aos pouquinhos. E eu acredito ainda que eu vou voltar a andar, tá? Muitas pessoas em live já me falaram que eu tô, como é que posso dizer? Eu tô vivendo uma ilusão por eu estar falando isso. Eu falei assim, não, eu não tô vivendo uma ilusão. Eu creio sim que um dia eu vou voltar a andar. Eu não sei quando. Da mesma forma que Deus ele me devolveu os movimentos superiores, ele pode me devolver os inferiores também, sabe? Não é porque o médico me deu um diagnóstico que eu não vou voltar mais a andar que eu tenho que acreditar, que eu tenho que aceitar, não. Eu não preciso aceitar porque a nossa vida, independente do que a gente passa, ela é feita de escolhas. Por exemplo, eu poderia ter escolhido me entregar, entrar em uma depressão, até hoje estar em cima de uma cama. Mas o que eu fiz? Eu escolhi lutar pela minha vida. Porque, por exemplo, não adianta você me ajudar, o pessoal que está aqui me ajudar, se eu não querer. O primeiro passo tem que partir de mim, e não do outro. Eu que tenho que dar o primeiro passo. Porque a melhora quem precisa sou eu, não é o outro que quer me ajudar. Então, assim, eu fiz a escolha de querer melhorar a cada dia. E eu faço fisioterapia até hoje, sabe? Infelizmente, recentemente, eu tive que parar a fisioterapia particular. Como meus ganhos não estavam indo bem, eu tive que parar. Eu pagava R$ 600 cada sessão, 10 sessões, pagava R$ 600 por mês. Agora eu estou com a fisioterapia do SUS, que é uma vez por semana. Só que, tipo assim, eu vou melhorar ainda
o meu ritmo nas lives, né, em todas as plataformas. Só que é isso, eu sei que tudo é no tempo de Deus, né? Eu sempre falo que eu venho a viver o tempo de Deus para minha vida, os planos de Deus, os sonhos de Deus. Porque tudo que eu conquistei até aqui, mesmo em cima de uma cadeira de roda, mesmo muitos nem acreditando em mim, mesmo muitos achando que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente, como os muitos ainda acham até hoje, sabe? Que eu sou insuficiente, que eu não sou capaz, que eu não vou conquistar nada, que eu sempre vou depender de alguém. Cara, tantos cadeirantes que tem por aí, que vive sozinho, sabe? Que trabalha, que tem a sua própria independência sem depender de ninguém. Tantos cadeirantes que a família abandonou, sabe? Deus livre guarde, se a minha família me abandonasse, eu não ia estar sozinha no mundo, porque eu tenho um Deus e tenho força de vontade para lutar e ter a minha própria vida, sabe? As pessoas acham que quando elas falam isso para mim, elas estão me machucando, elas estão me fazendo mais forte do que eu já sou, sabe? Então, assim, eu sempre falo, Deus, a única coisa que eu te peço é só força, força e força, para me conseguir conquistar todas as coisas. Se eu cheguei até aqui, foi porque Deus permitiu, sabe? É isso aí. Vai conseguir, vai conseguir. A fé, se tu Sim. tá sentado hoje aí, né? Quem sabe tu não vai estar hoje caminhando. Pode comer. Tudo é o tempo e fé. Sim, É com o que eu certeza. penso. Não Tempo e o adianta a gente fé. Não, atropelar as coisas, né? exatamente o que eu ia dizer. Não Sim. adianta atropelar as coisas. Mas, Hannah, tu consegue sentir do quadril para baixo? Tu consegue sentir? Tu consegue Só do mexer? quadril para cima. Do quadril para cima. Só. Inclusive, eu lembro que há um ano e meio atrás, eu estava numa maratona de lives uma vez no TT para mim fazer X valor e eu estava num mês muito ruim. Eu falei assim, eu vou maratonar. E tem pessoas que falam assim, para você é fácil, porque você já tá sentada. Não, gente, não é fácil. Eu também sinto dores, eu também canso. Não é porque eu tô sentada no ano que eu não canso. E eu tive que fazer uma maratona. Eu fiquei 5 dias em live e fiz 140 horas em 5 dias. Eu consegui meu objetivo, mas foi muito cansativo. Só que eu sei que tudo aquilo que a gente quer conquistar, muitas vezes a gente tem que se sacrificar. Nada cai do céu de mão beijada. E eu lembro que dessa vez, infelizmente, eu acabei tendo feridas de escares. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Feridas de escares nas costas, no bumbum, nas coxas, no calcanhar do pé. Eu tenho até uma foto que eu pedi para a enfermeira tirar e ficou assim, carne viva. E aí eu tive que ficar uns 15 dias sem poder fazer live para poder cicatrizar, para poder melhorar, porque foram muitas horas em live por 5 dias. Sabe? Eu lembro que os meus amigos subiam na janelinha para me tomar um banho, comer, voltar. Mas assim, eu consegui chegar ao objetivo. Eu falei assim, Deus, as minhas horas não vão ser em vão. Então, assim, as minhas metas sempre foram todas batidas, tanto pequenas quanto maiores, sempre com muito esforço. Noites acordadas, maratonas de live, lives de desafios, enfim, sempre tentando ali fazer com que atraia pessoas na live, porque querendo ou não, a gente tem que criar um conteúdo. A live não pode ser feita só de conversação. Que infelizmente tem pessoas que não têm paciência para estar ali e ficar, então você tem que gerar alguma coisa para prender as pessoas ali na live. Então eu sempre tentava fazer ali uma coisa diferente, live de desafios, live temática, cosplay, live de música. Então eu sempre estava tentando inovar e fazer uma coisa diferente para eu conseguir atingir os meus objetivos de meta dentro da live ali no decorrer do mês. Show de bola. Alguém tem alguma pergunta? Eu fiquei aqui o tempo todo Boa escutando a Hannah e noite. fazendo pergunta que esqueci de falar pro Ai, pessoal. meu Deus, Alguém tem que alguma pergunta corrida. para fazer? Fique à vontade para fazer perguntas. Eu vou lendo aqui. E assim, a gente até agora só falou da parte
né, da parte que tu ficou acamadas, né, de como tu faz as lives. Agora eu também quero saber das partes engraçadas da Hannah, né? Tem alguma situação engraçada que já aconteceu em live contigo? Ai, eu nem sei Não se sei, não tem. sei se eu acho que tu não pode beber, né? Eu acho que tu não pode beber, não sei se tu tinha live Não, de bebida, né? não gosto. Mas Não, não bebo. alguma Tanto coisa que quando assim. alguém manda aquele presente da cervejinha, eu falo, ah, virtualmente pode. Pode jogar que a gente bebe assim não embebendo, né? Já que é virtual. Mas algum Mas desafio que tu engraçada, fazia, assim, desafio. acho que torta na cara, farinha na cabeça. Acho que esses foram mais engraçados. Balde de água na cabeça. Esses A tua foram mãe os te mais ajuda a engraçados, eu fazer? acho. A tua mãe te ajuda a fazer essas Sim, loucuras contigo? Ah, meu irmão pequeno, meu irmão de 14 anos me ajuda. o Ele teu sempre me irmão. ajuda. É o cúmplice, é o É, cúmplice. é, entra nas minhas loucuras às vezes. Ele me Mas, ajuda. Eu falo pra ele, ó, pode falar. Todo teu, pode pode falar. perguntar. Eu Eu ia falo pra ele fugir bem um assim, pouco. estuda, viu? Eu falo pra ele, estuda, porque é o que eu não tive, eu quero que você tenha. Porque eu não tive infância, eu trabalho desde os meus 8 anos de idade. Então, assim, eu quero que você estude, faça faculdade, porque eu quero ver você com o diploma na mão. Ele fala que ele quer ser jogador. Aí eu falo, seja jogador, mas com diploma na mão. Estude. Sempre falo isso pra ele. Eu pego no pé às vezes. Eu, minha mãe. Então, podemos dizer que a Hannah, tu não gostava de rede social antigamente? Antes de tudo? Não, nunca gostei. Tanto que quando eu comecei a fazer live, depois que eu comecei a movimentar os braços e tal, eu. Não sei se eu parecia um robô na tela, mas eu só puxava assunto se alguém falasse comigo. E como eu sabia, como eu cantava na igreja, eu falava, já sei. Pra me disfarçar a vergonha e a timidez, eu começava a cantar, que aí eu não precisava puxar assunto com ninguém. A não ser que alguém conversasse comigo. Aí eu começava a cantar sem parar. Quando parava de cantar, chegava a ficar rouca. Mas eu era bem travada, assim, então as lives me ajudou nessa questão. Era bem travada. Aí eu tive essa estratégia, vou cantar, porque assim eu não precisava puxar assunto, né? Porque eu vou falar o quê com o povo? Aí eu começava a cantar, ai meu Deus, tô cansada de tanto cantar. Aí alguém puxava assunto, aí eu respondia. É mais fácil quando alguém puxava do que eu puxar. Mas agora não, hoje eu tô bem melhor, assim. Hoje eu acho que eu converso mais do que o papagaio. A Lu Dias perguntou se tu é casada. Não, nunca fui. Só não. Não é casada, Nunca gente, não é fui. casada. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Daqui a pouco está no final, daí no final o pessoal quer perguntar. Aproveita e pergunta agora. É Quem não segue, verdade. já segue a Hannah. Segue a Hannah. Um comentário. É que o meu computador hoje agora voltou ao normal. Tô lá olhando a rede social da Hannah. Esses tempos eu tava olhando, eu vi que a Hannah, ela ganhou um quadrinho de 500k. Esse quadrinho Sim, foi dessas horas que tu do fez e TT. criou feridas? Foi. Sim, eu consegui bater Foi. 500k. Foi. E agora, recentemente, eu vou ganhar outro de 500 e um de 1 milhão. Nossa. E qual famoso que tu conheceu, Hannah? Tu falou que conheceu famoso. Quais E famosos conheceu? eu vou citar os que eu lembro, tá? Porque foi muita gente. Léo Santana, MC Daniel, que sentou do meu lado, inclusive. E eu tive que fingir, tipo assim, costume, né? Eu não podia ficar nervosa, nem igual esses fãs que atacam os famosos. MC Daniel, é, teve lá Ana Castelo, Gustavo Mioto, Melody, Joelma, que era da banda Calypso.
Xuxa Meneghel, Giovanna Antonelli, que é uma atriz, Lucas Rangel, ai, deixa eu ver. Aí tem aquele cara lá que é cantor sertanejo, como é o nome dele? Esqueci, não vou lembrar. Quem mais estava lá? Léo Santana, já falei. Juliano Vloss, não sei se você conhece, é um influenciador com milhares de seguidores no IG. E que tá participando agora, acho que participou da Dança dos Famosos na TV. Ai, gente, muita gente. Muita gente que eu não consegui lembrar o nome de todo mundo. Foi uma oportunidade muito grande pra mim, sabe? Muito, muito grande mesmo. Léo Que Santana. inclusive foi. Nossa, ele é muito alto, pessoalmente. Mais do que na TV. Nossa, eu me senti uma anã. Eu tenho 1,65 m, mas eu me senti com 1,50 m. Mesmo sentada. E conheci também aquela vovozinha, né, que infelizmente recentemente chegou a falecer. Aquela vovó famosa do TT, que infelizmente faleceu recentemente agora. Eram duas vovós bem famosas no IG, no TT, com milhões de seguidores, e que faleceu, né, infelizmente. E outras pessoas também que eu não vou conseguir lembrar o nome agora. A vovó. Eu tirei foto com ela, eu fiz vídeo com ela, muito engraçada ela, muito assim, gente boa. Ó, tô aqui com o Instagram da Hannah aberto. Ah, tem dois. Marquei ela no que deu, porque o outro não dava pra marcar, Tem, marquei porque naquele. é um de live e o outro mais, assim, mais engajadinho. Daí eu peguei e marquei, acho que no que não era de live, porque naquele não dava pra te marcar. Mas eu Ah, vejo aqui que não é por aí. Essa menina, ela é multiuso, gente. Ela faz mil coisas, pelo jeito. Uma delas ela faz várias pinturas no rosto. É você que faz maquiagem mesmo? artística. Sim. Fazia, Velho, acabei parando. Eu fazia live assim, maquiada. E acabei, infelizmente, parando porque não estava tendo um retorno muito bom. E é um gasto muito grande. Material de maquiagem, tempo. E não estava tendo retorno e aí eu tive que parar. Mas eu gostava de fazer. E engraçado que quando eu fazia uma maquiagem e eu fazia tanto dos presentes quanto alguma ideia que alguém dava, e aí teve um apoiador que falou assim: se você fizer do leão, eu te dou um leão. Aí eu fiz do leão, ele me deu um leão. Meu primeiro leão. Eu fiz a ó, maquiagem do leão. eu vou te contar uma coisa, Hannah. Como tu é nova aqui no app, é muita informação. A gente tem os leilões temáticos aqui, da agência, da nossa agência, da TLA, e também tem da Stark. O pessoal faz todo, né, a temática do que tá pedindo, e aquilo ali ainda tem sorteio de, acho que é um M pro primeiro colocado. Não lembro, mas é a premiação para quem tiver a maquiagem, né, e vai a votação. Eu Isso é bem tenho, legal aqui eu tenho, também. um pouco de frustração com o leilão, porque a primeira vez que eu participei de um. Meu Deus. Tipo, não fui comprada, eu ganhei 1K de moedas. Tipo assim, muito triste. Aí eu fiquei com trauma, nunca mais participei. Isso foi lá no. Eu nem lembro o nome do aplicativo agora. Aí eu fiquei meio com trauma e tomei raiva de leilão. Faz, vou te dar uma Falei, dica, faz que nem caraca, eu velho. faço. Eu vou sem ganhar nada. Eu tô lá. Vou em todos os eventos, uma hora dá bom, uma hora não dá. O negócio é participar, né? Ah, mas que dá vergonha dá, ainda mais sendo o primeiro. Fiquei, nossa senhora. Vamos Fiquei ver agora quando tiver os traumatizada, não vou temáticos. mentir. Vou te mandar o link dos temáticos aqui da Porque o meu plataforma. Se propósito tu quando eu participei não era só participar, eu precisava do valor. Então eu fui já com um intuito e um objetivo. Hum, Então não é só pra. Porque se for para participar, eu tinha participado, não tinha me frustrado, mas eu fui com um objetivo, um intuito. Então tudo que eu venho fazer dentro do meu trabalho nunca é só para participar. Eu sempre vou tirar algo, até sim. porque eu acho que não é errado falar isso. Tipo assim, aqui
eu faço amizades porque eu trabalho com pessoas, eu me comunico com pessoas. Só que eu não tô aqui para fazer amizades. Eu tô aqui para trabalhar e ganhar dinheiro. Porque se fosse para fazer amizade, eu fazia em qualquer outro lugar. E não é errado eu falar isso. Só que como eu trabalho com pessoas e me comunico com pessoas, logicamente que eu vou criar vínculo com pessoas que eu tenha mais afinidade, que a energia bate, a conexão bate. E ok, só que o meu objetivo aqui é trabalhar e ganhar dinheiro, e não fazer amizade. Fazer amizade é uma consequência que vai acontecer, uma hora ou outra. E assim como eu fiz ao longo Uhum. desses 7 anos. Por exemplo, tem aqui o Fute, que é o Fute Paixão, me acompanha há 5 anos. Eu tenho seguidores, ó, de tempo, e é raro você ter pessoas que te acompanham assim. Tenho seguidores de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano. E graças a Deus, que se eu fosse uma pessoa ruim, as pessoas não estavam me seguindo por tanto tempo, né? Se a minha energia fosse ruim, eu não teria pessoas me seguindo por tanto tempo. E eu sou muito grata a essas pessoas que me acompanham, gostam de mim e que me acham uma inspiração para cada uma delas, né? É isso. Perguntas pra Hannah. Já aproveita quem não segue, segue a Hannah. Qual o horário aqui da Popo? Que tu faça a live aqui na Popo. Qual o teu horário? Eu gosto da parte da manhã. A noite não é bom para mim, não. É mais parado. Mas a parte da manhã é um pouquinho melhor. De tipo, a partir das 8 da manhã, por aí. De 8 ao meio-dia. Mais ou menos nesse horário. Eu faço das 8 ao meio-dia, que eu faço 4 horas seguidas. Além de maquiagem artística, tu disse que canta. Eu não vou pedir pra te cantar hoje, porque nem sabia Ai, que tu que bom, cantasse, graças senão eu a já Deus. ia, tipo, senão eu ia falar pra ti Emocionalmente hoje eu não tô bem pra cantar, não. também. Senão eu ia falar contigo, a gente ia planejar isso, que o bom era planejar. Mas a Sim, gente tem um é. quadro hoje, hoje mesmo, depois do podcast às 9, daqui a uns 5 minutos, que é o The Night. Ah, legal. Vou, vou passar, se tu me permitir, o teu ID pra Dona Anne, que é a apresentadora do The Night, e ela conversa contigo. Lá tem Mas a tipo lista assim, pra eu botar o canto, nome. mas eu não sou cantora não, tá? Eu só Ué, mas canto. tem muita gente que canta e não é cantor. Ó, a minha DM tá aí, ó, não me Vou abandonou. A vou Lua. tentar a lua. Vamos lá, tem a Lu. Tu conhece a Lu Dias? Não, Não é conhece? isso não. Segue ela, Ana. E dá uma olhadinha na. Toda segunda ela tem lá Como é que é o nome do programa? Entendi. É, isso aí, o importante é cantar. Ela era do TT também, ó. Ah, legal. Segundou, Legal, top. segundou com Lu Dias. Canta demais. Ô, Lu, Legal. já convida ela pra fazer uma participação no Segundou. No Ah, já caso é já toda tem o The segunda, Night. então. Segundou. Hoje tem The Night na terça, às 9. Dá uma passadinha lá, dá uma conferida. Dá uma olhadinha na programação. Se tu quiser, eu fico te mandando lá. Só não gosto de incomodar no Matos, mas eu mando os links pra ti. Ó, vai ter isso. Tá bem. Sexta, sexta-feira, lembrando agora, eu já tava me esquecendo, tem a live de louvor. Toda sexta, 8 Top. horas da noite. Vou Ah, te de mandar louvor também eu gosto. o link. Vai ter live de louvor. Lembrando também, para quem, né, como diz a nossa convidada, né, é só ter fé, não importa a religião. Também tem o Sim. Mano Alves, que joga carta, joga búzios, quem quer consultar, quem né, gosta, tá? Tudo nos stories lá do podcast lá, que é o Pode Tudo TLA no Instagram, no TT também e no YouTube, que vai, a gente tem todas as informações lá. Quiser seguir, fique à vontade. A Lu Dias, olha, não quero puxar saco, mas canta demais. Tu vai gostar. Pessoal, Agora, mais uma alguma? parte que eu acho. Pode falar. Não, Pode falar. fala. Pode Fala perguntar. que eu tô só.
Pode falar, Agora, eu acho que que tu uma lembrar, coisa pode que eu falar. acho interessante, uma coisa que eu acho interessante compartilhar aqui, por enquanto, ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Mas no início, quando eu comecei lá no TT e no Laranja, que é uma plataforma que eu trabalhei por 5 meses, quando eu fazia batalhas aleatórias e também quando pessoas entravam no chat, isso vinha de próprios streams, tá? E aí o oponente multar aqui, né, para continuar ali conversando com os apoiadores e com o público deles, até aí tudo ok. E aí, só que eu não multava o meu microfone, porque eu não gosto de ficar multando, sabe? Eu gosto quando a pessoa tá, né? Eu gosto de tentar puxar um assunto ali, conversar com uma pessoa que tá em batalha. E aí a pessoa multava. A maioria das pessoas multava. E aí eu, né, começava a ouvir, cara, tipo assim, isso vindo de streaming, que tá ali trabalhando como eu acho muito pesado e, tipo assim, muito monstruoso. Já ouvi de streams me chamar de defeituosa, de monstro, de pescoço quebrado, de aleijada, de pessoas no chat falar assim, ai, se eu soubesse onde você morasse, seria o maior prazer poder, tipo assim, acabar com sua vida, porque você já é morta da cintura pra baixo, né? Pra que viver da cintura pra cima? Então, assim, ataques como esse, bem pesados, sabe? Na internet, na, nas lives. E vindo também de streams. Isso foi no meu começo, foi bem pesado. Por isso que hoje eu meio que não faço tanta batalha aleatória. Graças a Deus aqui nunca aconteceu e nem lá no ar, né? Espero que nunca aconteça. Mas assim, foram coisas bem pesadas. Fazer live não foi uma coisa tranquila. Pra mim, não. Assim, até tudo ficar tranquilo demorou um certo tempo, né? De isso parar de acontecer. Mas foi bem tenso, bem pesado. Caramba, o pessoal não tem noção. Fico falando coisa que não é pra falar. Sim, Como diz, né? Como eu não posso falar o palavrão de uma. Não é, é um palavrão, é um ditado bem antigo, como fala quando a boca fala, o paga, né? Uma hora pode sim, acontecer, não parecido, mas pode ser castigado de outras sim, maneiras. exatamente. Não, não é legal. Mas é aquilo, Gente, né? tem Cada alguma um oferece o que pergunta? tem. Exatamente. Tem uma pergunta para fazer para Hannah. Caso não lembrarem no momento, sigam ela. Vão na live dela todo dia de manhã. Ela faz aqui na Popum. Dá uma Quatro passada lá, horinhas eu faço. dá um apoio, botar caixinha, fazer subir. Aí é o negócio da caixinha. Hannah, então, A caixinha é quero legal porque agradecer. entrega mais, né? Ajuda bastante em a caixinha. Melhor que Fogos, Muito. vai por mim. Fogos vai Isso. travar a É, live. Vai ter que reiniciar a live. Gente, sim. vou agradecer então. O podcast tá no final. Hannah, muito obrigado. Pessoal que veio do TT, Imagina, que eu que acompanha agradeço. a Hannah, obrigado também. Logo vai estar disponível, né? Vou estar colocando o corte, vou estar passando para Hannah, se ela quiser postar na rede social dela. Vai ter link lá do YouTube, Ai, que né? fofa. Para estar acompanhando. A Hannah já segue agora. E tem o Instagram dela, é Hannah Hoff, isso? Isso. H-O-F. Sigam ela no Instagram Isso. também. Vão lá dar um apoio. Fazer a live dela subir, ficar ali na For You, lá em cima. Tudo isso ajuda, velho. Vamos, Sim. cada um fazendo a parte e ajudando. A Lu Dias também, quem quiser seguir, siga. Não vai se arrepender. Ela é doidona, mas é muito gente fina. A gente vai ter um Olha, podcast meu agora arroba com de. ela. Tá ali embaixo?
Colocaram Tá. ali? Não apareceu. Ali, ó. Cara, Sigam ela. Tem um. Não vi que tinha um underline antes. Sigam ela. Esqueci que eu ia falar agora. Me fugiu. Mas, gente, você falou que fez um podcast com a Lu, eu acho. isso. Lu Dias, o próximo. A gente vai estar falando de coisa séria. Quem quiser ver a Lu Dias, ver como ela é engraçada, pode tudo ter ali no YouTube, junto com a Uberita. A gente faz o pod resenha. Quiser dar uma olhada lá, Hannah, pra dar uma risada. Uhum. Porque a Lu Ai, Dias sim. mostrou até uns brinquedos diferentes. Fazendo spoiler aqui, pro pessoal lá ver. Ela mostrou uns brinquedos diferentes em live. Ela é doidona, Meu mas Deus. dia 16 a gente vai estar falando coisa séria. Então, vou estar encerrando. Vai ter o The Night. Quem quiser já siga a Lu Dias pra ir até o The Night com a Anne. Que vai ter agora, o pessoal vai estar cantando lá. É bem legal. Vou despedindo de todos aqui, agradecendo os patrocínios, TLA, Stark, Revenda de Moedas, ah, Agência 777, o Moleque Piranha e a Sereia é os patrocinadores. O próximo, então, dia 16 é Colo Consegui. Dias. Muito obrigado, Hannah. Agradeço demais aí a Imagina, eu que presença, o agradeço. convite, né? Eu que Vou agradeço. Obrigada estar pelo espaço. quando eu conseguir te visitar aqui na Popo de manhã, que é muito difícil, mas eu sei que tu tá em outras plataformas, dou uma passada lá pra te dar um oi. E Tá agradecer bem. também teus amigos, apoiadores que estão aí contigo. Muito obrigado também pela presença. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço muito. Todos vocês.